como é que é essa questão de mulher ser submissa ao homem, ao marido? Do nada. Do nada não, tem milhares de anos já. Então, deixa eu formular minha ideia de supetão, assim. A palavra diz, né, que a esposa tem que ser submissa ao marido. E isso está vinculado a algo anterior sobre a liderança do homem. Então, não cabe outras interpretações, a não ser a interpretação mais óbvia e que ninguém quer. Que é que a mulher tem que submeter à liderança do esposo. Você sabe qual que é a modinha agora de submissão? Você ouviu aquela? Sobre Submissão. a mesma missão. Sobre a mesma missão. Não tem nada a ver com isso aí, tá? Vocês isso aí... estão sobre a mesma missão, Então, porque dois são um. Casamento, dois são um. Mas isso aí é um termozinho que inventaram, fizeram um malabarismo aqui pra tentar amenizar a ideia do que é submissão. Que é aceitar a liderança do esposo. Muita coisa na Bíblia não é confortável à nossa carne, mas é real. É o que Deus apresenta como uma receita para viver bem. Quer viver bem? Escute a Bíblia. Então, assim, na receita de Deus sobre o casamento, escolheu-se que o homem fosse a liderança e que a mulher fosse a ajudadora. Quem ajuda faz o quê? Conforme a necessidade do líder, não é? Quem ajuda faz o quê? Conforme as orientações do líder. Quem ajuda faz o quê? Escuta o que o líder determinou. Há um conflito de ideias. Tem que ter diálogo? Diálogo é bom, é importante, é necessário. Como que você vai falar que dois são um se não houver diálogo? Marido, você tem que ouvir sua mulher? Com certeza absoluta. Como que você vai saber o que está dentro do coração do seu esposo, o que está dentro do coração da esposa, se não houver diálogo? Se não houver opiniões diferentes, conversando entre si de forma leve, agradável, ouvindo. Outro versículo que completa isso é: não se julgue superior a ninguém. Julgue seu irmão superior a você. Então isso serve para o casamento. Caro esposo, quando a sua esposa vier com uma opinião diferente, ouça. Porque não era para você se julgar o menor, não era para você, com sabedoria, ouvir as outras vozes, principalmente uma voz que tem o mesmo interesse que você, o mesmo alvo, a mesma missão. Então, assim, o homem escuta, mas no impasse ele tem que tomar a frente. Alguém deveria tomar a frente. Deus escolheu que fosse o homem. E é muito melhor que Deus escolha por nós. Já pensou se ele tivesse deixado em aberto? A guerra que seria? Então ele já escolheu. Ele escolheu que fosse o homem. Então o homem dá a última palavra. Mulher que gosta de dar um piti e quer a última palavra. Você está fora do seu lugar. Seu lugar é ouvir. Seu lugar é obedecer. Na nossa geração isso é normal? Não, isso aí vai ter vários rótulos, relação tóxica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas você quer os rótulos de hoje, que começaram há 5 anos, que vieram com a internet, com o Instagram, com o marketing, com uma psicologia nova, barata? Ou você quer a psicologia de Jesus, que veio lá do céu por você, lá há 2000 anos, caiu aqui, ó, puf. Começaram há 5 anos. Jezabel é o exemplo da mulher feminista. Tem isso também. Jezabel é aquela mulher que, peraí, meu marido não tá fazendo? Vou lá e faço pra ele. Olha a desgrama que virou. A mulher virou maldição pro povo de Deus. E olha só, em vários momentos, eu como carne, eu vou abrindo, né? Eu posso dizer, em vários momentos eu falo assim, gente, essa decisão do Ricardo não é a melhor. Eu tenho certeza que essa decisão não é a melhor. A minha opinião era melhor nessa situação. Só que eu entrego isso para Deus. Eu falo, Senhor, eu já falei com o Ricardo, ele não me escutou, ele quer fazer de determinada forma. Mas o Senhor disse que ele é o cabeça do meu lar, então eu vou me submeter. Mas o Senhor também disse que o Senhor é o cabeça dele, então, por favor, Senhor, intervém sobre isso. Faz alguma coisa nessa história, Senhor. Levanta homens da parte do Senhor para falar com ele, gera uma circunstância, faz algo, freia ele de alguma maneira. A gente vai o quê? Interceder. E nesse interceder eu já vi grandes moveres, grandes milagres. E muitas vezes o meu ego já falou assim, gente, você é formado, você é isso, você é aquilo, você é inteligente, você tá certa. Ele é o bobinho, ele que não tá enxergando a situação por completo. A carne vai falar isso e normalmente nas mulheres a carne sempre fala isso. Por que Deus escolheu que o homem fosse o líder, sendo que nós conseguimos enxergar mais coisas? Era só pra gente ajudar, e falar, você não tá enxergando aquele ponto cego ali, mas é pra você ajudar, porque nós temos as nossas potencialidades para outras coisas.
Deus escolheu cada um no seu chamado, mas de nenhum dos dois o chamado é pequeno. Agora, Na verdade, o chamado é grande. Então, foca no seu, porque já deveria estar bem ocupada com ele. Eu acredito que até agora já gerou um incômodo muito grande no coração de muitas de vocês, ok? Agora deixa eu falar um pouco a respeito do homem. O homem, ele tem que ser submetido a Cristo. Então, assim como eu sou o cabeça da Vanessa, Cristo é o meu cabeça. Então, Cristo me direciona. Eu sou submisso a Cristo. E a primeira coisa em relação a um casamento, na questão de submeter-me a Cristo, é tratar ela como Cristo amou a igreja. Então não é uma liderança impositiva, não é uma liderança machista, não é uma liderança na força do braço, nem na força do grito, viu, homem? É uma liderança que serve, é uma liderança que ama, é uma liderança que eu sempre coloco a Vanessa em primeiro lugar. Se precisar de alguém morrer numa circunstância entre eu e ela, eu tenho que morrer. Esse é o líder. Esse é o nível de liderança que o marido deve exercer sobre a família e sobre a esposa. Então você entende que se submeter a um homem que é submetido a Cristo é algo que traz paz e não traz humilhação. Porque a primeira coisa, quando a mulher escuta a palavra submeter-se, ser submissa, o ego começa a se debater lá dentro. Como assim? Ele vai mandar em mim? E aí você começa a enxergar isso como se fosse uma posição hierárquica. Não é uma posição hierárquica. É uma posição assim. O marido indo na... Pare de enxergar assim, ó. Marido em cima da mulher. Comece a enxergar marido na frente da mulher. Por que na frente da mulher? Porque é ele que arrasta a família, é ele que puxa a família e é ele que toma os primeiros tiros. Esse é o cenário ideal. É o marido que toma tiro na frente, que ele avança, que ele conquista para a família, mas que ele blinda a família. Se alguém sair ferido nessa história, tem que ser ele primeiro. Você está entendendo? Eu estou tentando pintar um cenário para você compreender que essa posição de liderança é o líder que vai na frente. Não é aquele líder, por exemplo, de um exército que ele manda os soldados na frente. Ele fala, vamos, os soldados estão atrás, ele está na frente, talvez vai ser o primeiro a morrer. É esse tipo de liderança bíblica. Então, quando nós falamos sobre o homem ser o cabeça e o que governa o lar, ele é aquele que também assume os ônus. Existe o bônus de decidir, mas existe o ônus de tomar decisões erradas. Existe o ônus de receber a consequência. Lá no Jardim do Éden, quando o esposo, o marido, deixou Eva, porque foi responsabilidade dele, lá na frente você vai entender. Quando ele deixa Eva sozinha, Eva come do fruto. Deus, vem falar com quem? Com ele. Deus vem falar com Adão. Ele vem tirar satisfação com ele. Por quê? Porque é responsabilidade sua. A mãe foi minha mulher que errou. Pois é, culpa sua. Você é o cabeça, você é o que governa esse lar. Time de futebol. Isso é uma das coisas que mais me consola. Olha, time de Fala, futebol. você vai ver com Deus. Pronto. Vai time ver de com futebol. Deus, eu tô nem aí. Ó, time de futebol. O atacante fez cagada, o goleiro fez cagada, as posições ali, todos eles erraram. Quem é que vai responder? O capitão do time. O capitão nem tava jogando às vezes. Mas é ele que é responsável. Ele é que é o líder, ele que lidera. Ele assume na hora de carregar a taça, mesmo não tendo feito nenhum gol, mas ele assume também quando o time perde e não foi ele que errou. Talvez foi ele que jogou melhor. Eu não sei nada de futebol. Não, eu tô tentando desenhar o cenário aqui pra vocês entenderem que liderar é assumir consequências, é assumir riscos e decidir. Isso tem ônus e tem bônus. Olha só, se os dois fossem dotados dessa posição de liderança, uma casa que existem duas lideranças é uma casa rachada. Já tá na Bíblia. É uma casa rachada, não tem como. Por quê? Porque ela vai, no momento de que houver divergências, ela vai querer tomar uma decisão, você vai querer tomar outra. Se não houver convergência, se não houver um consenso de que um é o líder, vocês vão sempre rachar. E isso vai promover divisão dentro da sua casa, e uma casa dividida não subsiste, vai começar a gerar problema entre vocês. Então o cerne do problema tá em homens que se acham superiores e em mulheres que não querem se sentir inferiores. Então, na verdade, a liderança servil, a liderança do homem, a liderança bíblica, é aquela liderança que vai na frente e que protege e que dá a vida pela esposa e que ama. Olha só, algo curioso, a Bíblia fala para o homem amar a esposa. Ela não requer isso da mulher.
Quer dizer que a mulher não vai amar o homem? Não, não é isso. Mas é assim, Deus deixa claro que essa é uma ordenança pro homem. Marido, ame a sua esposa como Cristo amou a igreja, a ponto de dar a vida por ela. Esse amar significa atitude, significa como tratar, significa como falar. Então, o amar já blinda essa liderança para ser uma liderança servil, uma liderança agradável de se estar sobre ela. E quando a gente fala em dar a vida, o que é dar a vida? Entrar na frente de uma bala? Pouquíssimo provável que você vai ter essa oportunidade na sua vida. Graças a Deus por isso, né? Não sei que você mora no Rio, a probabilidade aumenta. Só que agora, quando nós falamos dar a vida pela esposa, não é simplesmente morrer por ela fisicamente. É morrer por ela emocionalmente. É colocar a vontade dela em primeiro lugar. É frear quando ela não consegue avançar junto com você. É andar no passo da esposa e dos filhos. É ouvir quando você não quer ouvir. Porque a mulher tem uma necessidade maior de falar, você tem uma necessidade menor. Você chega em casa depois do trabalho e você não quer ouvir. Ela tem muitas palavras para gastar ainda. Então, você se dispor a ouvir a esposa é morrer um pouco para si. É colocar o prazer dela em primeiro lugar na relação sexual. Tem marido que ele faz? Ele tá ali para descarregar. Ele tá ali para... não, infelizmente, é uma realidade. Ele tá ali para descarregar. Ele não está preocupado em colocar o prazer dela em primeiro lugar. Você, marido, que dá a vida pela esposa, você prioriza o prazer dela. Se numa relação alguém tiver que ficar sem ali, que seja você, o que é pouco provável, né? Mas eu tô dizendo, só pra você entender o nível do que a gente quer chegar. Então, dar a vida é preocupar-se com ela em primeiro. É alimentar ela primeiro. É ser paciente. É ensinar com amor. É se submeter aos conselhos dela. Olha só que curioso. Não sou eu que sou o líder? Sim, mas Deus fala com ela. Muitas coisas na sua vida, homem, Deus não vai falar direto com você, ele vai propositalmente falar com ela. Porque é a prova de que dois são um. E porque ele não vai falar Deus, só de um canal, ele vai falar dos dois. Né? Deus te dotou, inclusive biologicamente, de um ímpeto maior, de uma força maior, de um poder de decisão maior. Mais porque coragem, você tem testosterona, mais testosterona. coragem, consequentemente mais imprudência. Ele te dotou de algumas coisas a mais. De uma capacidade física maior. Ele te dotou de alguns elementos a mais. Só que ele dotou também de alguns elementos a mais. E ela é tem uma por percepção isso mais aberta. Que os dois juntos é melhor do que um só. Ela Palavra tem um diz. radar espiritual maior. Ela tem uma sensibilidade espiritual maior. Você já viu aquela mulher que ela fala assim, não sei o que é, mas não queria que você andasse com tal pessoa. Tô sentindo. Ela é muito mais sensitiva. O espírito da mulher é mais aguçado nesse sentido. E aí nós, como homens, muitas vezes a gente resiste. E eu quero ser obstinado. Não, porque eu sou bichão, eu sou líder, eu vou aqui nessa direção. Não, eu preciso ouvi-la. Quantas vezes eu já fiz burrada na minha vida por não ouvir a Vanessa? Eu sou um tanque de guerra, ela é um GPS. Um tanque de guerra sem um GPS atira pra tu quanto é lugar e sai atropelando parede. Ele não tem uma direção pra ir. Então, mesmo que o marido seja... Já viu aquela expressão? O marido é o cabeça, a mulher é o pescoço. É mais ou menos isso. Essa é a melhor das expressões. É mais ou menos isso. A mulher, ela tem esse GPS, ela tem esse feeling espiritual. Então Deus vai falar coisas com ela que não vai falar com você. E ele vai fazer você ouvir a sua esposa. Para que vocês juntos, em unidade, em família, vocês possam caminhar na direção que Deus preparou para vocês. Então a submissão, entenda, ela não é uma questão hierárquica. Seu marido não é maior, seu marido não é melhor. Ele só está em uma posição diferente. A uma posição que Deus escolheu. Dentro da sua equipezinha de dois. Exatamente. E por que precisa de ser assim? Deus escolheu que fosse dessa forma. A mulher, ela foi dotada de capacidades diferentes. A mulher ela é geradora. A mulher, ela consegue gerar vida. O marido, ele tem sementes. Por si só, ele não consegue gerar a vida. Ele precisa dela para gerar a vida. Ela é a que gera a vida, ela é a que cuida da vida. Então, por exemplo, dentro de uma casa, por que a gente estimula que o marido seja o provedor e que ele seja o provedor, inclusive em 100%? Eu sei que tem casos que não dá. Eu já passei por fases da minha vida em que não tinha condição. Eu precisava da renda da Vanessa. Eu entendo, isso são fases. Mas eu tô falando de um universo ideal. Do que a gente deve almejar e buscar. Eu devo almejar e buscar que a Vanessa tenha liberdade. Por quê?
Porque existem responsabilidades que ela tem que eu não sou capaz de ter. Eu não sou capaz de gestar uma criança por 9 meses. Eu não sou capaz de amamentar uma criança por 2 anos. Eu não sou capaz de ter os primeiros cuidados com a criança. Não quer dizer que eu não vou dar suporte, mas existe uma coisa elementar e básica que é só dela. Não tem como eu fazer. Não tem como eu fazer. Então, se eu quero ser uma família conforme Deus planejou para ser, que é um homem, uma mulher e filhos, não tem como essa mulher ser uma CEO com filhos. Eu sei que aqui eu entro num lugar polêmico, porque assim, não é que a mulher é incapaz, ela é capaz. O problema é que se ela decide ser uma mulher que trabalha 10, 12, 15 horas por dia, a família, os filhos vão ser prejudicados sim. Porque existem coisas que o marido não consegue suprir em relação à criação de filhos, por exemplo. Em relação à gestão desse lar. E eu sei que isso é um assunto complicado, porque hoje a mulher foi ensinada que ela precisa de ser a guerreira, ela precisa de ser o bichão, ela não pode depender. E aqui eu entendo que existe uma falha do homem, inclusive. Por que a mulher, às vezes, hoje, ela é desesperada para ter uma própria independência? Por causa de homens que foram canalhas. Por causa de homens que foram complicados. Aqui na frente de vocês, falando, transparente. Eu já fui esse homem. Você entende? Então, assim, existe culpa nossa, homem, da mulher ser forte. A mulher foi obrigada muitas vezes a ser forte. O problema é que isso se tornou uma cultura, e aí os próprios pais hoje ensinam as filhas a serem fortes. Eu vou ensinar minha filha a ser forte para ela não depender de homem. Por que ele tá falando isso? Porque ele sabe que ele é um cara instável. Ele sabe que ele é um cara problemático. Ou seja, a culpa tá nele de novo. Então, assim, eu sei que é difícil se submeter, assim como eu sei que é difícil morrer pela esposa. Cada um tem o seu difícil, cada um tem o seu papel. Se ambos estiverem no seu papel, vai ser uma bênção. Agora eu quero concluir falando algo para vocês. Só vou fazer o meu papel se o meu esposo fizer. Aí você também errou demais. Se você ficar nessa, vai estar ele de lá esperando você fazer o seu papel. Vai estar você de cá esperando ele fazer. E fica 2 bocó, um esperando o outro fazer. E nenhum faz. O seu papel, ele precisa de ser cumprido independente do outro. Homem, cumpra o seu papel independente da sua mulher cumprir. Mulher, cumpra seu papel independente do seu marido cumprir. Por quê? Porque é o seu papel. Se você espera que ele cumpra para você cumprir, vocês estão numa relação comercial. Você está cobrando um serviço. Se você espera fazer aquilo que tem que ser feito como esposa, só depois que ele fizer, você está esperando um salário. Peraí, se ele fizer, eu pago. Se ele não fizer, eu não pago. E ele de lá, pensando a mesma infeliz coisa. Então faça aquilo que Deus chamou para fazer. Afinal de contas, não se trata de um casal apenas. A sua vida é você e Deus. A vida dele é ele e Deus. Em primeiro lugar. Aí depois vem vocês como família. Então cumpra o seu papel diante do Senhor. Não diante do seu casamento apenas. Cumpra o seu papel diante do Senhor. Amém? Quando você estiver na posição correta, você vai sentir muito melhor do que quando você estava tentando fazer do jeito que você acha ou do jeito que o mundo diz que é melhor. Eu já estive no lugar de ser 100% da geradora da renda, já estive no lugar do 50-50, já estive no lugar do 100% pelo Ricardo. E eu creio que Deus abençoou a gente muito mais e prosperou a gente muito mais quando eu diminuí, saí da frente do trabalho e deixei o Ricardo quebrar a cara, apanhar, a gente passou dificuldade, mas aí a gente cresceu. A gente não tava, tipo assim, num lugar bem ruim e a gente continuou num lugar ruim, aí depois foi... Não, a gente tava num lugar até ok, nós dois tentando, eu tava melhor do que ele a maioria do tempo, tal, tava financeiramente bem. Mas a gente teve que desacelerar para que as coisas fossem reorganizadas. E eu não falo que isso foi mérito meu de decisões, não. Então, talvez vocês que sentem assim, não, mas eu não consigo parar de trabalhar, não, eu não sei o que é isso. Eu falava isso, eu não sei como que seria minha vida se eu tivesse férias, porque eu fiquei, tipo assim... sei lá, uns 10 anos sem férias, então eu não sabia o que era férias. Aí eu falava, eu não acho que eu não dou conta de ficar um mês sem fazer nada. Nem umas férias eu me permitia. Mas Deus nos parou.
Deus realinhou, porque eu sabia que algo estava errado, eu sentia que algo precisava ser alinhado, eu nem sabia exatamente que era nesse sentido que Deus precisava fazer. Mas aí eu orava, eu falava, Deus, posiciona, o Ricardo tem uma autoestima baixa, tudo que ele faz não prospera, eu tô prosperando, mas parece que não é a mesma coisa. E eu tinha esses conflitos, e eu ia orando, até que Deus fez o quê? Eu engravidei e não tinha como eu trabalhar, porque como eu era autônoma, ninguém queria me dar projeto. Então não foi porque eu quis que eu parei de ser arquiteta. Inicialmente, Deus me freou total. E aí teve que o Ricardo loucamente crescer. E aí doeu o crescimento dele, não foi um momento agradável, tipo assim, não, agora você será o provedor, vai. E eu fiquei sorrindo e ele sorrindo. Não, a gente ficou com raiva. Ele gritou, ele esperneou, você precisa pegar mais algum projeto, pelo amor de Deus, as contas. Aí a gente ficou doido, a gente atrasou aluguel, a gente atrasou contas básicas. Mas Deus fez grandes milagres nesse momento. Até irmão pagar a conta para nós sem a gente pedir, com o valor exato, chegou lá em casa. Ó, Deus me falou que eu tenho que te dar R$200. Exatamente, era a conta da luz que tinha vencido no dia anterior. Então, se Deus fez milagres, a igreja nos deu suporte, até que o Ricardo cresceu. Então, assim, e aí eu fui sentir que era a mão de Deus naquele frear, naquele momento. E quando o Ricardo começou a crescer, houve um outro momento que o nosso casamento estava instável e eu tentei voltar para o mercado de trabalho. Mas Deus usou a boca de muita gente para falar, você tem certeza que você quer abrir mão desses anos importantes da criação dos seus filhos por dinheiro? Por uma estabilidade financeira? E aí isso me confrontava. Eu pegava os projetos, mas eu já não tinha o prazer de antes. Eu não era tipo uma arquiteta péssima antes, e aí eu voltei depois dos filhos e continuei arquiteta péssima. Eu era uma boa arquiteta, eu tinha uma carreira até tranquila, e assim, eu gostava do meu ambiente de trabalho, gostava do trabalho e tudo mais. Mas quando eu voltei, nada ia pra frente. Eu sentia que tinha alguma coisa travando. E às vezes o alguma coisa travando não é o diabo. Às vezes alguma coisa travando é Deus te mostrando. Porque eu estava no lugar certo. Eu estava buscando aos pés do Senhor a resolução da minha casa. Então eu permiti o Senhor trabalhar. Eu falava, Senhor, muda o que for necessário. E aí Deus mudou. Ele travou meus projetos. Tudo que eu fazia, eu não ficava satisfeita, eu me sentia fora do lugar, até que eu falei, não, eu desisto, acho que é Deus falando que não é para me voltar para o mercado de trabalho. E aí quando eu parei totalmente, Deus realinhou a nossa casa completamente. Então assim, não atrase o mover de Deus, porque eu provavelmente atrasei um pouco, nessa birra toda de eu não vou largar, eu não vou largar, não vou largar meu peixe. Até que o dia que eu soltei, Deus me restituiu muito mais. E uma das coisas que eu posso falar, que o meu maior sonho quando eu era adolescente, jovem, e trabalhava de manhã, de tarde, de noite para ter um dinheirinho, era viajar pelo mundo. E com o meu próprio dinheiro eu consegui ir no Rio de Janeiro, São Paulo, a gente foi para Natal, mas com o dinheiro que o Senhor deu depois, quando eu abri mão da posição, abri mão de uma carreira, de parar de falar, quem é você? Eu sou a arquiteta Vanessa. Quando eu parei com isso e comecei a falar, eu sou mãe, em todos os como é que fala? Quando você vai em algum lugar e pergunta qual que é a sua ocupação, qual que é a sua profissão, eu falo, não, eu sou do lar, eu sou mãe. Aí o povo te olha com a cara de, nossa, você é um extraterrestre, você é uma desocupada. Eu falo, sou, com orgulho, foi Deus que me pôs nessa posição. Se você achar que é ruim, fala pra ele, pergunta com ele. E assim, com o Senhor, a gente foi para países, a gente foi para muito mais longe e muito mais rápido e desfrutou muito mais os milagres. Na África, até pagar comida para nós em restaurante, a gente viu os moveres. Na fila, o irmão falava, vou pagar o almoço para vocês. Na hora que a gente já ia pagar, e eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Então, assim, o Senhor tem nos levado a lugares muito mais longes, que eram os meus sonhos anteriores. Então, nada do que o meu coração desejava, eu deixei de ter, por eu ter parado. Ocupar a posição do Senhor, Ele também vai satisfazer os desejos do seu coração. Você não vai perder nada em ouvir o que Deus tem para você. Amém. Se você pensar, meu casamento é sem graça, eu vou me separar e vou buscar outro. Se você se posicionar pela restauração do seu casamento, Deus vai te dar toda a graça que você acha que você vai encontrar na rua dentro do seu casamento. Amém. Você fala, eu sou infeliz no casamento, eu vou buscar minha felicidade lá fora. Se você falar, eu aguento mais um pouquinho, mas eu vou restaurar esse casamento, a felicidade que você achou que você não vai encontrar lá fora, mas você achou que iria encontrar, você vai encontrar dentro do casamento. Deus não vai te roubar nada. Quem te rouba é o diabo. Quem te engana é o diabo. Deus te restitui tudo. Amém.
Amém? Eu tô acelerando que eu acho que já acabou o tempo do vídeo. Tá.